retornamos. Já que nós estamos falando de um tema tão complexo, nada melhor do que, junto com uma música que eleva o nosso espírito, Jesus, amigo incondicional de todas as horas. Não esqueçamos disso. Muito bem. Joana, já caminhando para o encerramento, ela relata que as pessoas, de um modo geral, são competitivas. Infelizmente, elas são competitivas. E, geralmente, a competição desagrega. A competição separa. Ela não une. Por quê? Porque sempre alguém quer sobressair mais do que outrem. E nisso gera-se o quê? As decepções, os desentendimentos, os ressentimentos, né? E se fosse uma competição no sentido positivo, porque até é bom, né? Apesar de que, com toda honestidade, em nenhum sentido competição é boa. Em nenhum sentido. Mas, de um modo geral, a competição sempre se encontra no sentido negativo, né? Sempre querendo puxar o outro para baixo. Não querer ajudar para que a gente suba juntos. Não. Se eu conseguir puxar o outro para baixo, eu ocupo o lugar do outro. Isso é fato. Isso é fato, né? Então, ela diz assim: as pessoas desejando assenhorear-se dos espaços que lhes não pertencem, competem. E por se encontrarem geralmente, essas pessoas, elas não se encontram em faixas evoluídas, elas se encontram em faixas primitivas da evolução. E fazem-se o quê? Pessoas injustas. Causam injustiças. Que tipo de injustiças? Caluniam, perseguem, entende? São formas que a pessoa tem de competir negativamente. É um direito que tem, segundo Joana, na situação que as caracterizam. É um direito que a pessoa tem, né? Ela está no estado primitivo, muito bem. Aceitar-lhes, porém, os petardos, vincular-se-lhes as faixas vibratórias de baixo teor, no entanto, observa a colocação dela, é opção de quem não se resolve por preservar a saúde ou não deseja crescer emocionalmente. Não. Eu optei pelo meu crescimento, pela minha iluminação. Eu optei por salvar a minha pessoa emocional. E nisso eu não aceito de forma alguma esse tipo de competição.
eu me resguardo. Eu não abro espaço para esse tipo de competição negativa, né? Vejam bem, quando o ressentimento, segundo Joana, exterioriza as suas manifestações, deve ser combatido mental e racionalmente. Racionalmente é quando a pessoa estabelece uma avaliação. Vou analisar. Eliminando, segundo Joana, a ingerência do ego ferido e ensejando a libertação do eu profundo. Invariavelmente esquecido, relegado a plano secundário. Claro, a pessoa deu aso a aquilo que ela é de inferior, se sentiu afetada, se sentiu ferida. É o que? O que o ego quer, é o que o ego gosta. Nisso, então, o que acontece? Ela desenvolve o ressentimento. Mas, quando o ressentimento exterioriza, segundo Joana, deve ser combatido mental e emocionalmente. Entende? Para isso, nós precisamos ter uma atitude racional. Sermos pessoas racionais, não pessoas emocionais. Pessoas emocionais sofrem. Eu tenho o emocional dentro de mim, mas eu não quero que o meu emocional seja preponderante. Eu quero que o meu racional venha a reger o meu emocional segundo as ações do meu eu, submetendo o ego sob um regime de domínio. Eu quero que o meu eu tenha domínio sobre o meu ego e controle as minhas emoções. Por quê? Porque se nós colocarmos para fora a vazão das nossas emoções, nós explodimos. Por isso, rechaçar quando ocorre aquele ímpeto da emotividade para termos um estado de equilíbrio emocional. Nisso, o que sobressai? Sobressai o eu, dominando e, por sua vez, gerando ao seu redor um estado de equilíbrio emocional e de interrelacionamento, né? Equilibrados. Convive de maneira equilibrada, certo? Por isso, meus irmãos, é fundamental que nós compreendamos todo este apanhado sobre o ressentimento. Está fazendo o quê? Convidando-nos a todos a um autoconhecimento, a nos conhecermos cada vez mais, Ela diz assim: o indivíduo, através da reflexão e do autoencontro, deve preocupar-se com o desvelamento do si, identificando os valores relevantes e os perniciosos, sem conflito, sem escamoteamento, trabalhando aqueles que são perturbadores, de modo a não facultar ao ego doentio o apoio psicológico neles para esconder-se sob o ressentimento, na injustificativa de buscar ajuda para a autocompaixão. Olha, é tão complexo o nosso psiquismo que nós desenvolvemos tudo isso. Então, veja bem, o indivíduo, através da reflexão,
e do autoencontro deve preocupar-se com o desvelamento do si. O si vai fazer com que a gente verdadeiramente desvelamento do si. Você se identifique com aquilo que você tem de bom dentro de você mesmo. E rechaça as ações do ego que quer ser preponderante. Em hipótese alguma, darmos guarida ao ressentimento. Ele é destrutivo, altamente destrutivo, né? E faz com que nós permaneçamos retidos no quê? No primarismo. Neste estado que nós estamos lutando para abandonar, sair e darmos oportunidade para que a nossa luz brilhe. O ego não quer isso. Por quê? Porque ele gosta de ser atendido pelas pessoas. Quando ele se vitimiza, o ressentimento faz com que a pessoa se vitimize. Aí vem, ai, coitadinho, meu Deus, o que será que aconteceu com ele? Isto é do ego. Não podemos permanecer nesse estágio que retém a criatura no estado de conforto, fazendo com que ele fique uma vítima. E vítima, a pessoa se retém, fica presa na inferioridade do seu ser. Vamos terminar no próximo vídeo. Terminaremos. Estudo delicioso.